Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Então eu fiz um vídeo, né, que é a loucura e incoerência do sedvacantismo, e um sedvacantista está comentando algumas vezes ele usa de ad hominem, né, e assim, eu não gosto de desonestidade intelectual, então não sou obrigado a ser educado com quem usa ad hominem, né, que é o dos argumentos é o mais desonesto, né? Porque a pessoa ataca o argumentador ao invés de atacar o argumento. Então, se eu falo que, por exemplo, que o sedvacantismo é incoerente porque para a Igreja Romana o papado ele é imprescindível, ela não pode deixar de ter papado, já que é a pedra fundamental, é o Pedro, é segundo a doutrina romana, né? Que tu és Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então não pode prevalecer. O sedvacantismo disse que a promessa de Cristo falhou, porque a sede está vaga, né? A sede de Pedro é ocupada por antipapas, né? Segundo, né, a lógica, a ilógica deles, né? E aí o sedvacantista estava lá e tal, né, defendendo, né, o sedvacantismo e tal, e atacou a igreja ortodoxa, né? Quer dizer, ele atacou a igreja ortodoxa achando, né, que atacando a igreja ortodoxa estava vencendo o debate. A questão, né, a questão a questão não é, ninguém está discutindo a igreja ortodoxa, está discutindo o sedvacantismo. Aliás, isso é uma falácia, que é a falácia do copo. Ah, a igreja ortodoxa é, né, lambe-bota KGB, né, disse o sedvacantista, né, que então assim, a igreja ortodoxa, né, não lambe nada de ninguém, né? Existe uma igreja ortodoxa que faz parte da ortodoxia, que é a igreja russa. A igreja russa não é a igreja ortodoxa, ela faz parte da igreja ortodoxa. E eu não sou da igreja russa, né, e nem gosto dessa igreja, mas não posso dizer que ela não é ortodoxa, né? Ela tem seus erros pontuais aí na questão moral e ética, mas não pode dizer que é uma igreja heterodoxa, se ela segue a doutrina dos padres da igreja, os 7 concílios ecumênicos, enfim. Bom, mas eu fiz né, esse resumo para vocês verem o que está ocorrendo. Então, o sedvacantista disse que a verdadeira igreja é a igreja sedvacante, que ela é a verdadeira igreja católica. Então, assim, nos termos do próprio, ou melhor, nos termos da própria igreja romana, né, que se autodefine como igreja católica, então, nos próprios termos da igreja romana, o sedvacantismo não é católico, porque a igreja romana ela sempre se jactou de estar presente em todos os continentes, né? De estar presente no mundo todo, de estar presente na Europa, na África, na Ásia, na Oceania e na América. Ela sempre se jactou, sempre se orgulhou, sempre se ufanou disso, né? Então ela é católica porque ela está em todo o mundo. Ela abraça todos os povos, todas as raças, enfim, é uma igreja católica. Então esse é o princípio, né, da igreja romana de catolicismo. O catolicismo tem que compreender todos os continentes, a igreja romana tem que estar presente em todos os lugares. Isso é o catolicismo da igreja romana, né? Então, para a própria igreja romana, o sedvacantismo não passa de uma seita. E é uma seita, né? Porque quantos sedvacantistas existem no mundo? De fiéis, né? Deve ter o quê? Pelo mundo, tal. Se tiver 500 sedvacantistas pelo mundo, é muito, né? E quantos bispos sedvacantistas existem no mundo? Que 2, 3, né? Então, cadê que a igreja sedvacante está espalhada pelo mundo? Onde está? Onde está o catolicismo? Porque está nos Estados Unidos, está no Brasil, isso não é catolicismo. Geograficamente não é catolicismo. Está longe de ser catolicismo.
É uma seita inexpressiva, né? Saudosista do Papa Pio XII, do Papa Pio X, do Papa Pio IX. É uma seita saudosista, né? De jovens que acham que são velhas beatas, né? Que cheiram a incenso na missa e que ficam tagarelando Padres Nós, Pater Nosters e Ave Maria nas missas tridentinas. Isso daqueles que têm a possibilidade de ir numa igreja de sede vacantista, porque a maioria é sede vacantista de não assistir missa, porque não existe, no próprio Brasil, não existem capelas sede vacantistas. Existe uma ou outra, e tipo, bem no interior, onde os sede vacantistas não têm acesso, então eles são obrigados a assistir a missa online. E aí, a comunhão também vai ser online. Quer dizer que, né, os sede vacantistas, assim, eles gostam de passar vergonha, né? Até uma seita, né, vagabunda como a Universal está espalhada em mais continentes do que essa seita tosca, né? As testemunhas de Jeová têm muito mais fiéis do que, assim, se for pelo princípio que a Igreja Romana encara catolicismo como geografia, a própria seita das testemunhas de Jeová é mais católica que os sede vacantistas, né? Talvez o Exército da Salvação também, né? Talvez adventistas, outras seitas inexpressivas, dessas neopentecostais, o R.R. Soares tem muito mais fiéis. Né? As seitas do R.R. Soares que são espalhadas pelo Brasil, né? Geograficamente falando, é muito mais católica do que a seita sede vacantista, né? Porque o sede vacantismo é uma seita, né? Então nem se pode chamar de católica, né? Então, o próprio Cristo disse, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, né? Disse lá no final do evangelho de São Marcos, e no capítulo final de Mateus, né? Que é o capítulo 28, no versículo 20, tá lá: Ide e batizai todas as nações, e ensinai tudo que. Ide ensinai todas as nações e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinai tudo aquilo que vos ensinei, né? Batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Mas é claro que sede vacantista é conspiracionista, né? Tem aquelas teses do anticristo no fim do mundo e tal, mas assim, o Cristo disse que vai estar com a igreja todos os dias, né? Ele não vai sumir da igreja. E para a igreja romana, o papado é imprescindível, né? É a rocha. Como é que a rocha não pode estar na igreja? Tipo, uma hora está na igreja, outra não está. Então, pela interpretação da romanidade, Cristo foi uma sua promessa, né? Quando disse: Tu és Pedro e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se eles dizem que os papas, e eles dizem, os advacantistas dizem isso, tá? Eles dizem, com a maior cara de pau, com a maior disfarçatez, dizem que João 23 não foi papa, Paulo VI não foi papa, João Paulo I não foi papa, João Paulo II não foi papa, Bento XVI não foi papa e Francisco também não é papa. Então a Igreja Romana está há 60 anos sem papa. E eles dizem que os homens que estão lá, né, são enviados da maçonaria, da nova ordem mundial, né, estão preparando o caminho do anticristo. Como é que o anticristo se aposta da Igreja de Cristo, da sede, né, da Igreja, da sede da fé, que é a Igreja de Roma, né? Como assim? Então, os próprios sede-vacantistas eles entram em conflito com a interpretação da igreja deles, que as portas do inferno não vão prevalecer. Agora, quando eles dizem que esses papas são da maçonaria, que esses papas não são verdadeiros papas, que se apostaram do trono de São Pedro, eles estão dizendo que Cristo fará a sua promessa. Ou seja, além de cismáticos, de heréticos, são blasfemos, né? O que esperar de uma seita tosca dessas? Não sei. Bom, se você gostou do vídeo, deixa aí um like para fortalecer o canal, isso é muito importante.
Se é a primeira vez que você apareceu aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no meu canal, aperte o sininho de notificações para você ser avisado, para você ser avisada de novos vídeos e fui!